Boa tarde, pessoal. Estamos com mais uma live aqui do palestrante Cláudio Palermo, via Instagram e também via Rádio Palermo. Desperte o melhor que há em você. Você que não conhece, sintonize a Rádio Palermo, www.radiopalermo.com.br. Estamos iniciando mais uma live, hoje tarde aí de quarta-feira, e daqui a pouquinho eu vou conversar sobre um projeto muito bacana, que é o projeto de ponta a ponta. Vou conversar com a Sol Hort. Enquanto isso, vocês vão entrando, já convidando amigos também, para a gente fazer uma live bem interativa, enviando perguntas para falarmos aí deste projeto de ponta a ponta. Está aqui meu produtor, grande Diego Palermo, e queremos a sua participação. Antes de fazer o contato com a Sol, eu quero convidar você a conhecer os nossos pacotes de anúncios para a sua empresa, para o seu serviço. Você que é profissional liberal, você que tem projetos, instituições e quer divulgar aí mais o seu nome, a Rádio Palermo está com pacotes especiais durante esse período de pandemia do Covid-19, ia falar epidemia, né? Pandemia, onde você pode divulgar com um banner ou uma entrevista o seu trabalho e divulgar aí a sua empresa. Então a gente está com preços bem especiais, promocionais nesta época de pandemia, já que está todo mundo aproveitando que está em casa e vendendo aí pela internet. Então você tem a Rádio Palermo como um canal para chegar aí até o seu público-alvo, até o seu consumidor ou cliente. Então acessa a rádio, dá uma ouvida e se te interessar, deixa o seu contato aqui via Stories e também lá no site da rádio tem como você deixar aí o seu contato, tá? radiopalermo.com.br, você pode publicar lá o seu anúncio, pode também ter uma entrevista feita por mim de uma maneira bem jornalística, profissional, onde a gente vai contar a história do seu produto, do seu serviço, da sua empresa. E se você também se interessar, pode ter o seu programa de rádio na nossa emissora, é isso mesmo, você pode ter o seu programa de rádio. A gente tem pacotes de 5, 10, 25 minutos e também de 1 hora de programa, e aí você pode ter esse espaço para divulgar o seu trabalho, o seu nome e a sua empresa. Cláudio, eu não quero fazer nada disso, eu quero ter o meu horário só para tocar música do cantor, ou grupo, ou banda, que eu gosto muito. Você vai poder fazer da mesma forma. São pacotes aí que a gente tem nesse período de pandemia na Rádio Palermo. Dá uma ouvida na rádio, está bem gostosa de ouvir, www.radiopalermo.com.br. Mandar um abraço aqui para Cadurito, entrou aqui, valeu, obrigado. Grafe Beauty, isso, valeu. Também César Sinal Verde também está aqui com a gente. Em instantes eu vou conectar aqui com a Solânia Hort. A gente vai falar do projeto de ponta a ponta e também contar um pouco da história dela. Projeto bem bacana. Desde já agradeço o Leandro Piazon, que fez a ponte com a Solânia deste projeto. Antes de conectar, também quero deixar aqui uma dica de leitura. Muita gente está lendo livro nesta pandemia. Aliás, o mercado de livro, pela internet, ele deu um boom, deu uma levantada muito boa. Por mais que as livrarias estejam ainda fechadas, né, fisicamente, mas o público consumidor está lendo muito em casa. Então, uma dica, inclusive eu falei hoje com um dono de uma livraria virtual e ele confirmou isso mesmo. As pessoas estão lendo mais nesse período de pandemia e comprando mais livros pela internet. Então, uma dica é do autor para o público infanto-juvenil e jovem, que é o Adeilson Salles. Adeilson, que está hoje lá em Recife, Pernambuco, e tem uma série de livros voltados ao público infanto-juvenil. E um livro que eu destaco é Leon Denis, Fala aos Jovens, onde neste livro o Adeilson Salles vai traduzir o pensamento deste grande filósofo do século XIX para a juventude de hoje, de uma maneira super inteligente, mas que fala ao coração. Então fica aqui a dica de livro desta live, Leon Denis Fala aos Jovens, do Adeilson Salles.
Tá no site da Candeia, tá? Candeia.com, também mundomaior.com.br. Você pode comprar o livro do Adeilson Salles, Leon Denis, Fala aos Jovens. Lilian Matos está entrando aqui com a gente, valeu. Rosângela Matos também. Sociólogo também, LC, também está aqui com a gente. E vou conectar agora a Solânia Horta para a gente falar do projeto esta live aqui desta tarde de quarta-feira, que está bem bacana a tarde aqui em Guarulhos. Não sei nas regiões aí que vocês estão nos acompanhando, mas aqui está muito bacana o tempo, o clima. Oi, Sol, tudo bom? Olá, tudo bem? Dá para me Seja ouvir? bem-vindo aqui à nossa live. Você está em qual região? Eu estou na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul, bacana. Você é professora, tem um trabalho muito bacana. A gente pode falar terceiro setor, né? Trata de voluntariado também, de políticas sociais, que é o projeto Ponta a Ponta, que quem me indicou foi o Leandro Piazon, que está em Americana, e aí falou muito bem de você e falou também do projeto. Mas antes da gente entrar na história do projeto, sempre faço essa pergunta aos meus convidados e convidadas, que é perguntando quem é a pessoa, né? E quem é a Solânia Hort? Tá certo. É uma pergunta filosófica, né? Bom, eu sou professora do estado, né? E agora oficialmente acabo de assumir uma vice-direção, a vice-direção da onde a gente monta as cestas, da escola onde a gente monta as cestas. Eu sou socióloga, eu venho de uma formação da escola de sociologia. E eu tenho uma formação, inclusive eu conheço o Leandro, porque a gente tem uma formação espírita, né? A gente tem uma formação religiosa bem forte, assim, né? Que impactou bastante na minha trajetória, né? E é isso, acho que é isso. Na escola é na região também, da Zona Sul. Não, a escola fica na Zona Oeste, fica na Lapa. Faz esse trajeto, bom, agora está parado, mas futuramente aí, diariamente, fazendo essa viagem Zona Sul, Zona Oeste. Sim, sim. Agora, sem trânsito, tá ok, né? Um pouco mais para frente, talvez seja um pouco mais trabalhoso, mas não é tão distante assim. Dá para ir tranquilo. Já trabalhei na Zona Norte, mas é sossegado chegar. Você, como professora, como é que tem visto as discussões que estão ocorrendo em virtude da educação aí à distância, grupos de WhatsApp, tem o site do governo de São Paulo, aí um pessoal consegue acessar, outro não. Os pais, por outro lado, estão reclamando, estão valorizando mais o papel do professor, porque estão vendo aí na prática o dia a dia o que é lidar com lição, ter que ensinar os seus filhos. Como é que você está vendo toda essa celeuma em torno disso? Então, há uma questão do preparo, né, para o EAD, né? Então, começando pelos mais velhos, os alunos mais velhos, eles conseguem uma autonomia maior e conseguem, de uma certa forma, se organizar mais. O EAD, ele exige muita disciplina, né? Então, as crianças menores, à medida que a gente vai indo do médio para o Fundamental 2, para o Fundamental 1 e depois a educação infantil, eu acho que é quem sente mais, porque essas crianças elas precisam desenvolver mobilidade, coordenação motora, outras habilidades que o EAD não permite tanto, né? Uhum. E quem é pai de criança menor sofre um pouco mais, né? Pais e mães de crianças menores sofrem um pouco mais nisso, né? Até mesmo para conseguir acompanhar. Então, as dificuldades que a gente tem sentido é por conta de que parte dos professores tem dificuldades de lidar com as questões tecnológicas, né? Existe um sistema que ainda é um pouco difícil, mesmo os sistemas de algumas escolas particulares, então não se consegue fazer reuniões com todos os alunos, então tem algumas coisas que são um pouco ruins nesse sentido, né? Você perde um pouco que é muito importante na educação, um pouco do time, sabe? Um pouco
Sabe quando você tem que perceber o aluno, aquele Sim, balãozinho, assim, aquela ideia, assim, tipo, ah, entendi. Isso a gente perde, e isso eu acho que é talvez um dos principais problemas, você não ter esse time de, né, às vezes uma piada que você faz, uma piada que tem uma relação com a matéria, o aluno saca o que deveria ter entendido, e aí é muito importante também conseguir fazer isso, e é importante para o aprendizado. Essas coisas, elas não vão para o EAD, né? Elas ficam na sala de aula, no presencial. Isso a gente tem sentido dificuldade. Fora a questão do acesso à tecnologia, né? A gente tem na rede estadual, por exemplo, acesso limitado à tecnologia, e isso tem feito com que muitos alunos não consigam fazer as atividades, né? Seja por não ter equipamento, seja por não ter internet, seja porque muitos alunos, os pais perderam o emprego, então o aluno, ele entre comprar comida e pagar a internet, os pais, obviamente, vão comprar comida. sim. A gente tem um pouco dessas questões que estão emergindo agora. A gente está percebendo o quão desigual é o nosso sistema e como que a gente ainda não sabe lidar com isso, né? Verdade. André Ribeiro Souto está aqui com a gente também, Neuci Fecina, obrigado. Yoga com propósito entrando aqui. Vão formulando aí as suas perguntas. Hoje a gente está conversando com a Sol Hort, que é idealizadora do projeto De Ponta a Ponta. Como é que surgiu o projeto e o que te levou a idealizar ele? Foi assim. Bom, começou a pandemia, né? Na Zona Sul, eu sempre trabalhei em escolas que são periféricas. Então, eu trabalhei no Jardim Maria Sampaio, que é muito próximo do Capão Redondo. Eu trabalhei no Campo Limpo. E recentemente, agora eu estava trabalhando antes de assumir a vice-direção, eu estava trabalhando em Santo Amaro. E as escolas públicas, elas recebem alunos que são de classes sociais mais baixas, né? E a gente começou a receber muitas notícias de alunos que os pais estavam perdendo os empregos e de alunos que começaram a nos relatar que eles estavam sem comida em casa, né? Ao mesmo tempo, outras organizações, eu sou voluntária numa organização que chama União Popular de Mulheres, de Campo Limpo e adjacências, e também a gente começou a receber muitas notícias. A demanda por alimentação das famílias aumentou muito, muita gente perdeu emprego, assim, logo quando fechou março, muita gente já perdeu emprego, a gente chegou em abril já numa situação difícil, né? E algumas pessoas que não conseguiam trabalhar, porque elas também tinham a renda diária, né? Então é o camelô, é a pessoa que vende doce na rua, né, na porta do Uhum. metrô. Então a gente sentiu isso muito grande. Ao mesmo tempo, apareceu na Folha de São Paulo uma reportagem falando que os produtores rurais, alguns produtores rurais, estavam jogando fora a sua produção porque eles não conseguiam doar, porque existe um custo de colheita e existe um custo de transporte para fazer a doação. E isso, se os produtores gastassem a colheita para colher e gastassem para transportar, eles ficariam mais no prejuízo, uma vez que eles não estavam vendendo aqueles produtos, né? E aí a gente, né, eu fiquei com isso na cabeça, tal. E aí de repente veio a ideia, ué, mas será que a gente não consegue trazer aquilo que está no campo, aquela oferta de comida que está no campo, pagando o agricultor e trazer essa comida para quem está passando fome na cidade, né? Para quem está precisando disso na cidade. Então essa foi a ideia inicial. E o pontapé inicial, você começou com quem, falando com quem? Quem foram os primeiros a te auxiliar no projeto? Isso é bem legal falar, né? Porque é uma coisa assim, uma coisa é você ter ideia, outra coisa é você colocar, materializar, né? E é muito interessante porque eu fiz um texto no WhatsApp pedindo contatos de produtores que estavam nessa situação. E aí eu enviei em vários grupos, em grupos enfim, grupos da escola, grupos da É. universidade, todos os meus contatos, assim, tudo quanto é grupo que eu estava, eu enviei. E aí começaram a chegar os contatos. Então, uma das primeiras pessoas que conversou comigo foi a Regiane, do Instituto Cairós, que hoje o Instituto Cairós é um super parceiro, né? Ele é quem recebe, é na conta dele
que caem as doações, e é ele que faz os nossos pagamentos, na figura da Regiane, né? A gente começa a conversar sobre isso. Um amigo meu de escola, o Marcelo, foi uma das primeiras pessoas também que acreditou, falou, não, eu vou ajudar, e aí ele fez o site para gente ter uma divulgação. A Thaís ajudou a gente e ajuda também no marketing digital. Então, as pessoas foram chegando. E aí, à medida que a gente foi materializando, então, quando a gente começou a receber os produtos dos produtores e precisar buscar doações, né, de alimentos, que a gente também recebe, uma dos nossos parceiros é a empresa Live Up, que ela manda para a gente doações de alimentos orgânicos. Aí surge, por exemplo, a Thalita, que é uma colega minha de faculdade, e aí a gente vai crescendo, né? Tem também, ó, essa história é bem bacana. Tem a filha de uma ex-aluna minha do EJA, que é a Jaqueline, que eu entrei em contato com ela, ela trabalha com designer, né? E eu entrei em contato com ela e ela super topou ajudar, assim, então também está ajudando a gente. Então, na verdade, a coisa nasceu conversando com os amigos, com as pessoas com quem eu me relacionava, com essa primeira mensagem pedindo o contatos de produtores, e aí a coisa foi crescendo, porque uma vez que a gente tinha o contato dos produtores, agora eu precisava arrecadar dinheiro para conseguir comprar os produtos deles, né? E aí é nesse caminho que a gente seguiu. Os produtores, a maioria, são de regiões longes daqui de São Paulo ou próximas? Olha, depende. Alguns sim, alguns não. Para nós ainda, o ponto a ponto ele não tem uma super operação, né? A gente não é muito grande ainda. A gente começou pequeno e a gente tem estruturado, né, o projeto. Então, para comprar em pouca quantidade, com variedade de produtos, eu compro de pequenos produtores. Né? Eu não, e aí a gente foi percebendo ao longo do tempo que o pequeno produtor é quem realmente está precisando de ajuda. A gente chegou a comprar de produtores, por exemplo, que não tem conta bancária. Olha Então, só. que eu depositei para uma pessoa, para a pessoa pagar essa conta. Então, isso é importante porque são esses produtores que a gente quer ajudar, né? É aquele que está bem longe e que é difícil ele chegar na cidade por conta do transporte, mas que ele consegue, de alguma forma, é, enviar produtos de qualidade. Então, a gente tem, por exemplo, o Antônio, a Verusa, a Dona Maria, que estão na região de Mogi. O Antônio vem semanalmente trazer hortaliças e alguns legumes para a gente né, dele, dessas produtoras. A gente tem a Cooper que Vale, que é uma cooperativa de quilombolas do Vale do Ribeira. Inclusive, teve entrega deles hoje, eles entregaram para nós. E tem também um pessoal, duas agricultoras que são da região ali de Salesópolis, que entregaram Sim, mandioca. Alto Tietê. Exato. É isso. E a gente está E, expandindo para os produtores também. sim, agora quando você fala do pequeno produtor, a gente teve recentemente essa questão do, por exemplo, dos R$ 600, né, que o governo está liberando aí em parcelas, e o ministro Paulo Guedes falou que tinha uma parcela da população que o governo não tinha conhecimento, mas a gente que está na sociedade tinha conhecimento dessa população que não tinha conta, que não tinha esse acesso, que para muita gente parece que é algo comum, mas para eles ainda é uma dificuldade de chegar. E eu fiquei imaginando que o pequeno produtor, né, foi o mais impactado diretamente com essas questões, né, de mercado fechado, a lockdown em alguns locais, né, você não poder abrir o seu comércio, né? O que eles falaram para você, se é que comentaram, a respeito aí da pandemia e o quanto eles foram afetados até conhecer o projeto? Bom, quando a gente conheceu, por exemplo, o Antônio, que é o primeiro agricultor que vai fornecer para a gente, ele estava numa situação que ele queria escoar a produção dele, né? Ele queria vender os produtos dele. E era bem isso, ele não tinha para onde vender, né? Ele fornecia para a pessoa, para as praias, né? Ele está em Mogi, então ele fornecia ali para o pessoal da praia,
mas fecharam, né? Os quiosques fecharam, os restaurantes fecharam, e aí ele não tinha para quem vender. Então, ele estava com a produção dele, estava produzindo, mas não tinha escoamento, e aí a gente vai ser essa ponta desse escoamento, né? Então é isso. O impacto foi muito sentido para aqueles que vendiam para bares e restaurantes e Uhum. também para aqueles que tinham contratos de merenda escolar, porque esses contratos foram suspensos. Então, por exemplo, a Cooper que Vale tinha contrato de merenda escolar, né? Então, esse contrato está suspenso e eles estão então, com um excedente que eles precisam vender. E que eles, como é um contrato, você conta com aquilo, né? Então, agora precisa entrar um outro ator que dê conta de comprar aquilo que o Estado não está comprando, né? E aí o destino da mercadoria que você compra é para escolas, para onde que, qual que é a demanda que você leva? Assim, a gente tem algumas demandas, né? A gente tem várias formas, tanto de entregar, como a forma de entregar, ela pode ser ou com cestas, né? A gente monta uma cesta com vários itens, então mandioca, banana, beterraba, couve, né? Todos os itens que chegarem naquela semana. Ou a gente pode também mandar em caixas agrícolas direto para a associação. E aí a associação faz a distribuição. Normalmente, quando a gente faz as cestas, aí as cestas elas são distribuídas primeiro para a comunidade escolar, então são cestas de frutas, legumes e verduras que vão enriquecer a cesta básica, né, para que as famílias e para famílias que não recebem também, porque uma coisa que a gente tem reparado é que agora aparece um grupo ou uma família que antes não precisava, agora, se ela perdeu o emprego ou não está Sim, trabalhando, alguma coisa assim, ela passa a precisar. Então, não necessariamente essa família estava ligada ali ao Bolsa Família. Então, a gente escreve que nós temos tantas cestas e que as pessoas podem ir na escola buscar. A comunidade, então, escolar vai buscar, né? E quando tem mais cestas, quando sobram, a gente envia para associações de bairro, ou então a gente vai diretamente numa comunidade entregar. Como a escola fica na Lapa, a gente já foi, por exemplo, no Jaguaré. O Jaguaré passou por um incêndio tem 2 ou 3 sim. semanas. E aí nós fomos na semana do incêndio mesmo, nós fomos para lá, acho que o incêndio foi na quarta, a gente foi na sexta-feira para lá entregar algumas cestas, né? A gente tem feito isso, tem acontecido de a própria associação buscar os alimentos, né? O pessoal de Salesópolis aconteceu isso, a associação buscou os alimentos e levou para a associação deles, aí era uma associação da Brasilândia, a comunidade escolar pega também, e a gente tem enviado para cozinhas coletivas. Então, tem cozinhas que estão fazendo marmitas para entregar em lugares onde as pessoas não têm como cozinhar. Então, essas são as formas que a gente faz de distribuição. A comunidade escolar, associações, às vezes a cesta direta na comunidade e as cozinhas coletivas também, que estão com marmita. Legal. Cara de Cal tá aqui, Leandro Piazon, meus amigos queridos, Cláudio e Sol. Valeu aí, Leandro. Falamos de você no início. Darlan Araújo também está com a gente, Newton Prado, valeu. Thalita Lazarim também A comentou aqui Thalita é que... voluntária no projeto. Ah, legal. A Thalita que Comentou faz que é as. sua idealizadora. Valeu aí, Thalita. Antônio Carlos de Figueiredo, boa tarde também. Aí um projeto bacana, Antônio Carlos, para você apoiar também, trazer aqui para a cidade de Guarulhos. Quem mais aqui? Elci Fecina, Débora Cristina, Lilian Matos Trivelin, pessoa e profissional maravilhosa, legal. A Gleide Lili é Pascoal, pode falar. conhecida. A Lili também fez faculdade com a gente. Sultão Carnes também está com a gente, valeu aí o pessoal que está nos acompanhando nesta live. A gente está conversando com a Solânia Hort, que é idealizadora do projeto de ponta a ponta e também tem uma das funções mais importantes, né, neste mundo, que é professora.
Mana dos Ceramistas também está aqui entrando com a gente. Você acredita que sempre sentiu isso, que ser professor é uma missão que é muito maior do que as questões envolvidas que o pessoal fala de educação? Eu acho que ser professor é uma coisa que te escolhe, né? Você não escolhe ser professora. A grande maioria dos professores com os quais eu converso, as coisas aconteceram de forma que ele se tornou um professor, né? Então, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ajudar na evangelização infantil do centro que eu frequentava. E dali em diante, eu sempre tive um pé na educação. Eu sempre, claro que ali era uma coisa assim, eu fazia, a gente brincava com as crianças, né? Era outra coisa. Eu também era quase uma criança, né? 13 anos. Mas ali você pega gosto por essa relação humana, esse contato humano, por esse estar junto e crescendo junto. A partir do momento que isso te fascina, pronto, você vai ser um professor, né? E aí comigo foi assim. Então eu acho que o professor, né? Realmente a gente pode dizer que é um dom, é claro que existem técnicas e coisas que envolvem, mas existe uma questão do gostar do humano, de estar junto com o humano, de trabalhar o desenvolvimento do outro e ao mesmo tempo você aprende. Então, realmente ser professor, ele é para além de todas as questões políticas, técnicas, metodológicas, ele tem um fascínio, tanto é que muita gente fala sobre o ser professor, né? Muitos professores reclamam de uma série de coisas, eu acho que é importante indignar com certas coisas, mas ao mesmo tempo eles também não deixam a profissão, porque tem um fascínio de estar ali, é Sim. fascinante determinadas coisas, né? Até a Tati escreve aqui, né? A Thalita, aliás, desculpa, sobre as formas de apoiar aí o projeto, né? A gente está falando aí de como ajudar os agricultores e, ao mesmo tempo, alimentar as pessoas em tempo de pandemia, mas quem está nos acompanhando agora e depois vai acompanhar na Rádio Palermo também, quais as formas de auxiliar o projeto, como que são essas formas, o que mais precisa neste momento para que o projeto caminhe cada vez mais. Então, ó, a gente tem várias formas de apoiar, né? A mais comum, assim, a que é mais possível para todo mundo, sem ter que trabalhar no projeto, é o apoio financeiro. Então, para o apoio financeiro, para fazer doações, a gente tem ou a conta do Kairos, que é uma conta do Banco do Brasil, ou a gente tem o PayPal. Então, nós temos um site, que é www.depontaponta.com.br, e aí nesse site a pessoa pode clicar, tem um botãozinho doar, ela clica naquele botão e isso vai para a página do PayPal. E aí ela faz uma doação, ela escolhe o valor tal e faz a doação. Essa doação cai na conta do PayPal, que é uma conta do Kairos, e o Kairos, então, é o nosso banco, né? Assim que a gente diz. Ou a gente pode fazer o depósito direto na conta do Banco do Brasil, do Instituto Kairos, né? Essas são as formas de apoiar, E, sinceramente. e voluntários que quiserem também auxiliar, vocês estão abertos? Tem um programa de voluntariado? Tem sim, a gente tem. A nossa grande ajuda, sim, a gente pode, a nosso grande ponto de ajuda é na divulgação. Então, as pessoas podem pedir para nós mandar um zap pro WhatsApp do projeto, que é 987162915, e as pessoas podem pedir o material para divulgar e a gente envia o material. Então, por exemplo, essa live, é, vídeos, a participação especial, É o videozinhos Diego. videozinhos que a gente explica como é que é o projeto, a gente envia para as pessoas e as pessoas podem enviar aí, ser um multiplicador
né, da nossa divulgação para a gente atingir mais pessoas. Outro ponto, a gente está procurando ajuda em assessoria de imprensa, para a gente conseguir atingir veículos de imprensa também. E aí tem vontade, assim, a operação é muito legal, né? Ir na escola, montar cestas, receber o agricultor, ver o que que vai colocar em cada cesta. Então, as pessoas também podem fazer isso se elas quiserem, é só entrar em contato pelo número do projeto, que é esse, né? 987162915. Ou então elas podem também ajudar a gente a distribuir. Então, por exemplo, quando tem uma semana que a gente recebeu muito espinafre mesmo. E aí, esse espinafre, parte dele foi para cestas e parte foi para as cozinhas coletivas. Então, as pessoas também podem, quem de repente tem carro e está disponível, passar na escola, pegar e levar para uma cozinha coletiva, por exemplo, um ou dois itens que a gente tem já cestas, mas que sobraram, né, tem bastante e que a gente vai enviar então para algum lugar que eles vão fazer. Legal. Regina Bittar entrando, que honra, valeu Regina, uma das grandes vozes aí na área de locução, também mestre de cerimônia. Para quem está acompanhando, tá os contatos aqui do projeto Ponta a Ponta para ajudar. Simone Silotti falando aqui, excelente projeto. Ari também está entrando aqui. Grafe Beauty pergunta aqui se pode comprar as cestas de alimentos e vocês entregam. Por enquanto, a gente está trabalhando apenas com doação. A gente compra e está entregando para quem não pode comprar, né? Mas algumas pessoas já nos perguntaram sobre cestas compradas, se podem comprar, tal, e a gente ainda não tem essa opção, né? Enfim. Mas o que a Okay. gente. Enfim. Cadê Venâncio também está com a gente. Mindinha, isso, valeu também. A Lilian Matos falando que vai compartilhar, tá o link aí, né, para quem está acompanhando pelo Instagram. Suzeli Oliveira Lima também está aqui com a gente. Gláucia também entrando aqui, acompanhando a nossa entrevista de hoje com a Sol Hort, falando do projeto de ponta a ponta. Agora, as escolas, as cozinhas comunitárias, como é que vocês chegam até elas? Há um cadastro ali prévio e depois vocês vão visitar para acompanhar? Como que elas chegam até vocês? A gente circulou um formulário que as associações elas preencheram para a gente verificar quais associações a gente poderia enviar, né? E também a gente entrega de acordo com indicações. Então, existem indicações que foram do pessoal da escola, existem indicações que são de voluntários. Normalmente eu conheço uma cozinha coletiva que produz tantas marmitas e a gente entra em contato se eles podem, se eles estão fazendo as marmitas naquele dia, e se eles podem receber tanto de alimento para fazer, né? Então, quanto às escolas, a gente está em uma escola hoje, né? A gente não tem operação em outras. De todo modo, como eu sou professor e tem vários outros professores ali, nós temos contatos em outras escolas. Então, a ideia é que a gente comece a trabalhar também com outras escolas, e aí cada escola organiza dentro da sua comunidade escolar os seus voluntários e a distribuição. Então, eles organizam os voluntários para montar as cestas e também organizam os alunos que necessitam, as famílias que necessitam para ir buscar os alimentos. Você que está atuando diretamente junto com o projeto, com a equipe, quando você ouve o discurso, por exemplo, do governo em relação à pandemia, em relação a auxiliar, tanto estadual quanto federal, também o municipal, você percebe que eles estão numa outra vibe, que eles não estão encarando a realidade como você vê aí no dia a dia do projeto?
Na verdade, isso é um pouco de uma realidade que eu acho que é muito comum da gestão pública, né? Mesmo em outras políticas, em outros momentos, quando a gente verifica algumas políticas de educação ou quando a gente recebe algumas ordens, né? Essa é muito longe algumas coisas da realidade. Isso já é uma certa característica, né, da gestão pública, infelizmente, né? A falta de conhecimento do que acontece ali. Uhum. E quando a gente vê agora essa situação, eu acho que dá assim, eu acho que há uma preocupação da gestão pública de dar uma certa segurança para as pessoas. Só que isso ainda está distante do que realmente a gente precisaria. Então, quando a gente fala de entregar cestas de alimentos, a gente está falando de segurança alimentar. O governo está fazendo alguma coisa? Sim, está entregando uma cesta de produtos secos, né, para alguns alunos. Acontece que hoje a gente tem uma demanda maior de outros alunos e a gente também tem uma demanda nutricional, né, dos nossos organismos, do organismo de qualquer ser humano, que é para além da alimentação dos itens da cesta básica comum. Então, há alguma coisa que está sendo feita, mas isso precisa ser incrementado. E aí é nesse sentido que a gente vem, para incrementar aquilo que é feito, de uma maneira que a gente se auto-organize rapidamente e fazer com que, olha, não dá para ficar agora esperando que alguma coisa aconteça ou cobrando apenas, né? A gente tem que arregaçar a manga e fazer. E aí foi nesse sentido que o projeto começou, né? Porque há, sim, uma certa. Eu não sei se entre o que eles estão vendo e o que está acontecendo, mas há uma distância entre a Uhum. necessidade e o que está sendo feito. E aí, não só nós, mas uma rede, né? Na verdade, a gente tem conhecimento a gente chama de redes doadoras. A gente tem conhecimento de outros projetos que estão trabalhando também nesse sentido, de atender demandas, principalmente por alimentos, sejam preparados ou a preparar, né, que a pessoa vai fazer na sua casa, das pessoas mais simples, da periferia. A gente tem visto muita gente fazer isso, porque o Estado tem uma certa limitação na sua ação, né? Sim, até foi motivo de discussão com o Leandro Piazon alguns dias aí atrás, que a gente discutiu sobre a questão do racismo, e hoje conversando com um advogado, que é o Silvio Lemos, ele estava explicando essa coisa da violência, né, que está pegando hoje, que é a questão da violência policial, e ele citou uma coisa muito bacana que eu não tinha parado para pensar, e falou, você já reparou de onde veio, de que camada do extrato social veio, por exemplo, os juízes, pô, da camada da elite, né? Então, a elite não tem como entender as necessidades das camadas que estão ali mais baixas da sociedade. Quando eu falo baixas, que estão distante, né, daquela elite, né? Então, para eles, é quase que inevitável julgar alguém que, por exemplo, é negro, que cometeu um roubo, e vai dar ali, ele falou, toda a ação nesse sentido são 5 anos de cadeia, como se estivesse já ali na gaveta, o juiz só tira e executa, porque ele não tem elementos de entender por que aquela pessoa fez aquilo, por que a levou a chegar naquela situação. E a gente vê isso também um pouco na questão, principalmente no governo federal, né? Esse distanciamento com as comunidades, você falou dos quilombolas, né? O próprio presidente já fez várias piadinhas em relação a isso, né? Então a gente vê um distanciamento muito grande e o que mais preocupa justamente num tempo de pandemia com uma doença tão grave que é a do Covid-19. Sim, e não só isso, né? Você tem um distanciamento e a gente tem que destacar que é a maior parte da população, né? A maior parte da população é uma população extremamente empobrecida, né? E agora, com a pandemia, a gente tem um empobrecimento de outros estratos sociais que não Sim, estavam. Então, a situação já vinha aí de alguns anos se agravando e agora mais ainda, né? Então, é preciso olhar para isso, né? O Estado,
ele existe para garantir o bem-estar das pessoas, né? A gente começa a fazer algo como sociedade civil porque o Estado não consegue mais garantir isso, né? Porque ou não consegue, ou não tem vontade, enfim, tem N questões aí para discutir. Mas a gente está assumindo isso e, de uma certa forma, a gente também tem a intenção de apoiar políticas públicas nesse sentido, né? Existe em São Paulo o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, existe também o Conselho Estadual. Então, esses conselhos são super importantes para articular isso, né? As redes doadoras e quem está precisando, né? Foi feito, inclusive, um mapa muito interessante, que é o mapa é o MAVE, né, que é o Mapa de Atendimento à Vulnerabilidade, que foi feito pelo Comusan, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que eles levantam a demanda de alimentos, quais associações, aonde elas estão e qual é a demanda de alimentos dessas associações. Para que aí a gente, as redes doadoras, então, elas tendo uma ideia de onde está a demanda, a gente comece aí a atender essas demandas, né? Agora a gente está numa outra fase de juntar essas redes doadoras para a gente ter uma ideia de quem está atendendo quem. E a gente está conseguindo atender o município de São Paulo, pelo menos, né? Verdade. Para quem está acompanhando a nossa live lá na Rádio Palermo, deixa o site aí para o pessoal que está ouvindo. Quem está no Instagram está vendo os links aí que você está colocando, mas para quem está ouvindo, deixa um site, também telefone, fanpage, Instagram. Certo. Ó, o site é www.depontaaponta.com.br, tá? E o Instagram é @projeto de ponta a ponta. E o Facebook é de ponta a ponta. Aí eu tive que colocar o .com.br de novo, porque já tem vários de ponta a ponta no Facebook. Mas a gente também está lá. E Legal. tem o telefone. Você quer o telefone do projeto? Pode deixar, pode deixar. Ótimo. O telefone do projeto é 98716 2915. Então, tem WhatsApp, então também as pessoas podem entrar em contato via esse número e a gente responde. O Antônio Carlos de Figueiredo falando aqui que podemos conectá-la com um grupo aqui de Guarulhos. Legal. Guarulhos também precisa de bons projetos como esse. O Antônio Carlos é um cara super do bem, que tem uma rede enorme aqui de contatos pela cidade, pode te ajudar também. Antônio Carlos Cook está entrando aqui também. A Risa, isso? Risa Ramalho pede para repetir o telefone novamente. Fala. O telefone é 987 16 29 15. Repita, igual na Jovem Pan. 987 16 29 15. Agora fala um pouquinho você falou da União Popular de Mulheres, como que é esse trabalho tão importante também nos dias de hoje? A União Popular de Mulheres, ela é de Campo Limpo e adjacências, né? Ela é uma entidade que é fundada em 1987. Ela é bem tradicional. E ela é fundada por mães e mulheres. As mães, porque elas queriam pedir escola para os filhos na região do Campo Limpo. E mulheres, mães e mulheres, lógico, né? Por conta da violência doméstica. Então, desde 87, a União Popular de Mulheres trabalha a questão da conscientização em relação à violência doméstica na região do Campo Limpo. Ali, né, é uma divisa Campo Limpo-Capão Redondo, né? Então, ali naquela região. Hoje a sede fica no Maria Sampaio. Já foi um pouco mais no centro do Campo Limpo, há muitos anos atrás, agora está no Maria Sampaio. E são pessoas assim, a presidente é uma senhora de 82 anos, se não me engano, a dona Neide, que está presente na entidade desde a fundação,
ela trabalhava com saúde da mulher, então ela vai sentir a necessidade de maior esclarecimento sobre uma série de questões, ainda mais ali, né, final da década de 80, existiam muitas coisas que hoje se fala e que eram muito tabu, né? E ela também, como atuante na saúde, ela vai perceber isso e vai começar a orientar as mulheres. E aí vão chegando outras mulheres, tal, e elas vão fazendo um grupo. Esse grupo se torna a União Popular de Mulheres e em 87 elas oficializam a União Popular de Mulheres. Hoje, eles têm um outro, tem uns 10, 11 anos, mais ou menos, que existe um banco comunitário dentro da União Popular de Mulheres, que é um banco com uma moeda social. Essa moeda social é o Sampaio, que é uma moeda do bairro, e ela tem a paridade 1 para 1, né? Então, R$ 1 vale um Sampaio, e os comerciantes da região podem aceitar esse Sampaio, eles trocam, podem trocar no banco, e eu, por exemplo, sou uma moradora do Jardim Maria Sampaio. Aí eu pego o dinheiro que eu recebi no meu trabalho, troco no Banco União Sampaio e pego o dinheiro do União Sampaio e compro no comércio local. Então isso desenvolve a região, né? Eu trago dinheiro de fora para lá. A ideia era incentivar o desenvolvimento do bairro, né? Então já tem mais de 10 anos, está completando aí, completou 10 anos, agora está indo para o 11º ano esse banco, que é um banco de fomento, na verdade, do desenvolvimento do bairro. Só uma curiosidade, por que o nome da moeda é Sampaio? Porque chama de Maria Sampaio o bairro. Ah, Então é Jardim Maria Sampaio e o nome da moeda acabou sendo Sampaio. os comerciantes aderiram de boa, à nova moeda, aceitam normalmente. Aceitam, né? Sempre, quando foi lançada, foi feita uma campanha muito grande com os comerciantes. Então, Maria Sampaio é um bairro que a rua principal tem muitos comércios, né? E aí, nessa rua, nessa avenida principal, as pessoas foram lá, os agentes do banco foram lá, explicaram por que seria interessante, né? Tiveram festas, né? Tinha uma escola, inclusive eu trabalhava numa escola ali perto, por isso que eu conheço o banco. Tinha uma escola, o Hugo Lacorte, que fez grandes eventos, também aceitando Sampaio, então isso vai divulgando, né? São escolas, por exemplo, com 2.000 alunos. 2.000 alunos, você tem pelo menos 6.000 pessoas impactar, pelo menos, né? Com as famílias menores, o número é maior, né? Então a comunidade começa a entender a importância do Sampaio e isso vai fazendo também com que para o comerciante é interessante, porque ele tem, é como se ele tivesse um consumidor certo. É aquele Sim. consumidor que está ali. Em vez de buscar fora, ele compra ali. Que é o que agora, na pandemia, está se falando muito, né? Compre do local, ajude o pequeno. Isso já era algo que o Banco Comunitário fazia lá há 10 anos atrás, né? Você falou que tem produtores, né, agricultores da região de Salesópolis, outras regiões também. A gente sabe que a internet hoje tem um alcance aí muito grande. Se tiver pessoas do interior, até de outros estados, tem como contribuir com o projeto ou vocês só estão pegando mesmo aqui próximo a São Paulo? Tem como contribuir, né? Eu acho que todas as formas de ajuda são bem-vindas, sejam elas financeiras, sejam elas de outras formas, né? A gente aceita, só entre em contato com a gente que a gente conversa o que pode ser feito. Nesse momento, a gente precisa de uma ajuda em termos logísticos, né? Em termos de transporte das coisas. Então, se eu tiver por exemplo, um parceiro, uma empresa de logística, uma empresa de transporte, eu consigo trazer alimentos mais distantes. Então, por exemplo, de Salesópolis a gente carregou 100 quilos de mandioca e alguns quilos de banana, eu não vou saber agora, quase 100 quilos de banana. Mas isso foi trazido num carro de passeio. Se eu tivesse como enviar um carro maior, né, eu poderia comprar só da mesma produtora 200 quilos. Então, isso Olha já só. ia ter uma renda para ela maior
e tiveram outros produtos que a gente não conseguiu comprar porque a gente tem esse limite logístico. Então, isso seria bem, bem interessante. Se houver também alguém que de repente, eu não tenho uma empresa de logística, mas eu tenho um carro grande e posso ajudar a carregar alguma coisa algum dia da semana ou no final de semana. Fala com a gente, porque para nós é super importante. Né? Quando na confecção de cestas, quem que oferta ou oferece o material, caixa, sacola, como é que é esse meio de campo aí que vocês fazem para poder distribuir? Dessa primeira vez, a gente fez uma compra de sacolas, a gente comprou uma quantidade considerável e então essas sacolas elas ainda estão rendendo, né? A gente comprou. Mas existe, por exemplo, a gente usa materiais de limpeza para higienizar as coisas, né? A gente borrifa tipo nas sacolas, tal, para não ter nenhum problema. E esses materiais foram doados também pela Glaucia, uma outra voluntária. Então, são essas formas. Entendi. Bom, a gente está chegando no finalzinho aí da nossa live. Foi muito bom o papo, como ajudar os agricultores e alimentar as pessoas em tempo de pandemia. E fica aqui aberto só para você falar novamente os contatos para as pessoas auxiliarem o projeto de ponta a ponta, na qual você aí é idealizadora. E a gente tem aqui muitas pessoas que te ajudam também acompanhando. Então, a gente tem o site, que é o www.depontaponto.com.br. A gente tem também o Instagram, que é @projeto de ponta a ponta. A gente tem o Facebook, que é de pontaponta.com.br. E a gente tem também o e-mail, né? Tem o e-mail e o telefone. O telefone é 987 16 29 15. E a gente tem o e-mail, que é projetodepontaponta@gmail.com. Então, também, quem quiser entrar em contato com a gente por e-mail, pode fazer. Tem todos esses canais para as pessoas escolherem. Romana Souza entrando aqui, Dinaura, Guari falando parabéns, Sol e Cláudio, grande debate, valeu aí, Thalita também aqui com emoji na nossa live. Queria que você deixasse uma mensagem aí para a gente finalizar a nossa live. Uhum. Mais do que levar alimentos nesse momento de pandemia, a gente tem a intenção de unir uma ponta à outra. Nesse momento, a gente sabe que as duas estão precisando de auxílio. Então, tanto os agricultores precisam de auxílio para escoar sua produção, porque deixaram de vender por causa do Covid, né? Os bares e restaurantes fecharam e tudo mais. E muitas pessoas estão passando fome, né? Sim. A gente tem aí uma perspectiva de que talvez a fome se mantenha durante algum tempo. E o que a gente quer é conectar essas pontas para que aqui fique mais próximo e seja mais fácil a gente ajudar tanto o agricultor e o alimento do agricultor ajudar as pessoas. Então, por isso, a ideia de ponta a ponta, vem daqui para cá, e isso se torna uma rede de auxílio, né, mútuo entre as partes. Legal, parabéns aí pelo trabalho e sempre conte aqui conosco na divulgação aí do projeto de ponta a ponta. Queria falar também que quem quiser pode pedir material para a gente pelo WhatsApp e a gente envia material para você enviar para os seus contatos. Né? E aí você pode falar, a gente viu, esse projeto acontece, né? Se você quiser, sei lá, produzir material, entre em contato com a gente. De repente, algum auxílio que eu não pensei que pode, e que a gente ainda não pensou que pode ajudar, mas você faz alguma coisa muito legal que pode nos ajudar. Entre em contato, fala, eu sei fazer isso, ajuda vocês. Com certeza vai ter alguma coisa que você pode ajudar a gente. E esse projeto é uma construção coletiva, né, de confiança mútua, e a gente tem tentado aí criar outro tipo de relação, né, nessa confiança entre agricultores, pessoas e todo mundo que nos ajuda, né? Legal, parabéns mais uma vez, gratidão por ter aceitado aí o meu convite, também gratidão ao Leandro Piazon, que fez a ponte aí com o projeto de ponta a ponta, e o site está aberto da Rádio Palermo para você
escrever um artigo e divulgar lá o projeto, também este compartilha aí via Zap, redes sociais, mais gente entrando em contato aí com vocês, tá à disposição. Muito obrigada, Palermo. Agradeço também ao Leandro por ter feito a ponte, agradeço a você por ter aberto aí a casa, né, a rádio, para nós falarmos. E muito obrigada também para todo mundo que ajuda o projeto, para todo mundo que assistiu e deu essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais o que a gente faz. Valeu. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, do meu Instagram, e depois, em alguns horários, será veiculada na Rádio Palermo. Só digitar, se ainda não ouviu, www.radiopalermo.com.br. Gratidão aí a todos que acompanharam a nossa live. A gente volta aí a qualquer momento com mais entrevistas, conteúdos que tragam aí um novo pensar em época de pandemia. Valeu mais uma vez, só um grande abraço a todos e vamos que vamos.